Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à primeira aula da Nutriflix Premium, primeira aula de caso clínico. Muito obrigado a todos vocês que sempre confiam no nosso trabalho, que agora estão na Premium, vão ter acesso a muito mais conteúdo, né? Sempre essa a nossa ideia, fazer a plataforma crescer cada vez mais com vocês aqui conosco. E a gente sempre pensou, né, o que seria o ponto principal para a gente entregar para vocês, né? A gente que eu digo eu e o Dudu. E o que a gente nota também é que muita gente fica com dúvida na parte prática. Por isso veio a ideia dos casos clínicos, tá? É claro que aqui, gente, não é uma questão de bater o martelo e falar para vocês, olha só, nesse caso faça isso, mas é um direcionamento, né? Essa é a importância dos casos clínicos. Então vocês olharem e saberem realmente, né, para qual direcionamento que eu vou, qual o raciocínio que eu vou ter que ter, e esse direcionamento é sempre dependente de contexto, né? Quem já me acompanha nas plataformas sabe que se a pessoa fala para mim, Felipe, uma dieta para SOP, qual que é? Eu não sei, preciso do contexto, né? Dieta para ter perda de gordura mantendo a massa magra. Depende do contexto, né? Qual que é o paciente, o que ele faz, enfim. E nesses casos clínicos dá para a gente trazer muita coisa para vocês, tá? Então, vocês terão casos clínicos comigo, com o Dudu, professores convidados, tá? Serão 2 casos clínicos por mês, né? Cada 2 semanas, ali geralmente, uma média, né? Claro que tem meses que tem 5 semanas, mas serão sempre 2 por mês. E a média de tempo dos casos clínicos é de 30 a 40 minutos. Pode passar disso? Pode. Vocês sabem que a gente acaba sempre entregando um pouco a mais do que a gente promete para vocês, ou às vezes até muito a mais, tá? Mas essa é uma média, beleza? Bom, nesse primeiro caso clínico que eu quero trazer para vocês aqui, vocês vão ver sobre esteatose hepática não alcoólica, tá? Vocês vão ver também aqui na plataforma que tem outros 2 casos clínicos que eram da Science, minha antiga plataforma, tá? Onde eu estou encerrando ali os trabalhos nela. Então eu peguei alguns daqueles casos clínicos e deixei de brinde aqui para vocês, beleza? Então depois vocês veem lá, né? Vocês vão ver que o modelo é um pouquinho diferente, mas ainda assim são bem interessantes, tá? Não deixem de conferir. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esteatose hepática não alcoólica e como é que eu fiz aqui para montar a dieta para o paciente. Vamos lá. É um homem, 45 anos, IMC 29, coloquei de propósito esse IMC, tá? Altura 1,70, peso 85 kg, circunferência de cintura 85 centímetros, aqui, né? Bom, legal. O que eu posso ver aqui, tá? Eu posso ver que esse paciente, ele tem o IMC 29, né? E aqui ele já está acima do peso também pela própria relação altura e peso. Felipe, mas será que não é músculo? Não. Aí, avaliando ali a questão de composição corporal, aqui eu usei Petrosky, tá? Mas fórmulas ali, gente, claro que você quer saber em números, percentual, mas eu sempre digo, né? Analisa teu paciente como um todo, veja a composição corporal dele. Pô, o cara tá com uma cintura até que ok aqui, né? Um pouquinho elevada. Mas tá com o bracinho mais fino, perna mais fina, né? E aí você vai pensar, pô, esse peso dele aqui não é músculo, né? É bom senso também, é prática clínica, tá? E aqui, olha só o LDL dele, 145, né? Para calcular LDL, eu já mostrei para vocês nas aulas aqui da calculadora da AHA, American Heart Association. Nessa calculadora, a gente vai colocar alguns cálculos ali, né? Valor de colesterol total, HDL, triglicerídeo, pressão arterial, se fuma, se tem diabetes. E aí vai demonstrar o risco do paciente, beleza? Mas aqui já temos uma recomendação para baixar LDL. Não necessariamente para entrar com estatina, mas já para baixar o LDL, tá? O HDL está 32 e os triglicerídeos estão 210. E aí, o que eu posso suspeitar aqui? Uma possível resistência à insulina. Primeiro, o paciente está com sobrepeso, mas eu vejo que nas dobras dele também, nas próprias circunferências, a gordura dele é mais central, tá? Principalmente circunferência, aquela gordurinha mais dura, né? E aí eu vejo aqui a glicemia em jejum, né? Não é tão preciso assim, mas já está 107. E a hemoglobina glicada 6. Ó, o que eu vou pensar? Pré-diabetes, né? Lembra que Nutri não dá diagnóstico, tá? Mas está fechando o teu raciocínio aqui, beleza? Então, tem aqui um pré-diabetes, tem alteração aqui nos lipídios, tem um acúmulo de gordura mais central. Os exames renais estão normais, tá? Taxa de filtração glomerular, né? Ureia normal, pressão arterial normal. Ele é sedentário. E ele falou, né, que reiniciou, ficou tanto tempo parado ali, né, de academia, mas voltou semana passada.
Não adianta você pegar esse cara que acabou de voltar para a academia depois de anos e tratar ele como um atleta e falar, pô, o cara vai pegar pesado, né? O cara vai treinar muito. Não vai, tá voltando agora, nem sabe treinar. É claro que você vai estimular que ele faça isso, é fundamental. Mas não adianta você usar esse cálculo. Ah, treina, não treina. Então treina esse gasto, não treina esse gasto. Vamos com calma, acabou de começar, né? E ele é extremamente sedentário. É um cara que trabalha ali fazendo, por exemplo, análise de sistemas, né? Uma coisa que eu trabalhei, por exemplo. A gente fica o dia inteiro ali programando, tá? Então a gente vê, né, que eu multipliquei só por 1,3, eu usei um valor bem baixo aqui. Poderia ter usado um valor 1,4, 1,5, depende. Aqui eu fiz 1,3, que eu fui bem extremo aqui nesse valor, porque é um cara muito, muito parado mesmo, tá? Um cara que dá tipo 4.000 passos por dia, né? Então eu quis apertar um pouquinho aqui de propósito, só para vocês verem um raciocínio, tá? Não quer dizer que pegou um cara assim, você vai usar 1,3, né? Vocês já viram a aula do Dudu também de fator de atividade física, né? Vocês conseguem ter uma ideia melhor, tá? Mas aqui eu usei 1,3. Deixando bem claro, na clínica, né? Geralmente, a maioria que é mais sedentário, usa 1,4, 1,5, né? Começa a treinar mais, 1,6, 1,7, tá? Bom, legal. Vamos seguindo. Primeira coisa, o que é esteatose hepática, né? Primeira coisa que a gente vai se perguntar. Aqui nós temos um fígado normal, e aí temos uma evolução para esteatose. Esteatose é quando 5% ou mais dos hepatócitos estão ricos em gordura, tá? Então, na esteatose hepática, seu fígado capta gordura, capta carboidratos, aminoácidos, né, glicose e aminoácidos, por exemplo. Só que aí, se você come em excesso, esses caras vão virar gordura, tá? Seu fígado também consegue captar a própria gordura ingerida através dos quilomicrons remanescentes. Então, você come uma gordura saturada, por exemplo, vai uma parte do seu adiposo, né, via quilomicrons. Esses quilomicrons entregam esses triglicerídeos para o seu adiposo, mas vai sobrar um pouquinho, que são os quilomicrons remanescentes com um pouquinho de gordura ali para entregar ainda. Né? Entregou para o seu adiposo? Beleza, mas ainda tem um pouco para entregar. Vai entregar para quem? Para o fígado. Tá? Então, a esteatose hepática é uma gordura aqui no fígado que eu não consegui liberar ela. Por exemplo, me enchi de carboidrato e até de proteína, vai uma parte para o fígado, e o fígado vai fazer energia, glicogênio, síntese proteica também, tá? Só que aí entrou demais, vai fazer gordura. Me enchi de gordura, vai entregar para os adipócitos, mas entrou demais, vai um pouquinho para o fígado. O fígado tenta exportar de volta para os adipócitos, mas uma hora ele não consegue. Aí começa a acumular mais gordura no fígado, tá? Aí que está a grande questão, né? Acumulou a gordura aqui no fígado, vai o quê? Prejudicar algumas funções hepáticas, tá? E aí na esteatose hepática a gente já tem um prejuízo no próprio controle glicêmico. O fígado começa a fazer mais glicose. Consequentemente, o paciente a gente já viu, já está com pré-diabetes. Então é uma condição muito ligada à resistência à insulina, tá? Então eu vejo um cara, paciente, para ter esse diagnóstico, exame de imagem, tá, gente? Que chegou com esteatose, eu já posso confiar muito fortemente em resistência à insulina, ok? Então, a partir daqui a gente fecha nosso raciocínio, né? Mas só para vocês verem. Esta esteatose tem que resolver, tem que dar um jeito logo. Porque senão ela pode virar uma NASH, que é a esteatohepatite, tá? E aí, consequentemente, vai influenciar também nas funções do encéfalo, né? Depois da NASH, o que a gente vai ter? Uma fibrose do tecido, né? Então, ó, os macrófagos aqui, as células esteladas, né? Consequentemente, também vai fazer uma matriz extracelular com colágeno e vai perdendo a função do tecido. Até você tem a cirrose, aí você vai perder uma parte do fígado, né? Ele não funciona, não tem uma função boa aqui do fígado. Ou seja, perdeu a função hepática. Por fim, o último estágio é o hepatocarcinoma celular, tá? Então, o paciente, a gente pegou e está aqui, no segundo quadradinho, né? Aqui eu consigo reverter para o estado normal. Ele precisa perder, né, 5 quilos ou mais, por exemplo, desculpa, 5% do peso ou mais, e aí a gente tem uma boa chance de reversão, tá? Eu tenho que cuidar para ele não evoluir para NASH aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só, por que eu tenho que cuidar disso? Olha a gordura no fígado, tá? Vocês veem que aqui a gordura no fígado, ela vem também da gordura dietética, além de carboidratos e aminoácidos em excesso, e a gente falou que isso vai aumentar a resistência à insulina. Só que aí tem uma comunicação bidirecional. Essa gordura no fígado, né? O que ela faz? Aumenta a produção de glicose. A produção de glicose aumenta a resistência à insulina. A resistência à insulina, ela vai piorar a hiperglicemia e hiperinsulinemia. Então, eu estou resistente à insulina
eu vou ter cada vez mais glicose no meu plasma, né? E cada vez mais insulina. E aí, os tecidos que deveriam captar essa glicose, que é o músculo, que é o tecido adiposo, não captam. E aí essa glicose vai mais para o fígado e ajuda a formar mais gordura. Aí mais gordura no fígado, mais resistência à insulina. Mais resistência à insulina, mais glicose indo para o fígado. Mais glicose no fígado, mais gordura no fígado, mais resistência à insulina e assim por diante. E aí que está o problema, né? Ou seja, uma condição que se a gente não tratar, tende a evoluir. E qual é a consequência dessa evolução? Olha só, esteatose hepática, muito ligada a risco cardiovascular, né? Na própria resistência à insulina a gente tem alterações na pressão arterial, por exemplo, né? Diminuição de óxido nítrico, aumento de MAPK, que é o carinha que vai piorar ali, né, sua função de angiogênese. Com isso também nós temos diminuição da função renal, tá? Resistência à insulina também é um pontinho ali antes de chegar no diabetes tipo 2. O próprio diabetes tipo 2 aumenta o risco cardiovascular, o próprio prejuízo na função renal aumenta o risco cardiovascular. E o que a gente sabe hoje? A maior causa de mortes, né, de doenças crônicas é por doenças cardiovasculares. Então, eu tenho que resolver aqui, tá? Porque o problema não é só perder a função hepática, o problema são as outras doenças, os outros riscos que eu terei aqui, tá? Bom, só para vocês verem, né, entrou glicose aqui, forma piruvato. A própria frutose também forma piruvato, né? Vocês viram isso na aula da Tanise aqui, alguns meses atrás. E aí entra muita energia, muito acetil-CoA. Roda o ciclo de Krebs, né? Só que entra tanta energia que vai rodar o ciclo de Krebs, legal, rodou. Só que entrou demais. Vai vazar esse citrato do ciclo de Krebs para onde? Sai da mitocôndria, vai para o citosol. E no citosol, esse citrato vai formar gordura. Vai formar acetil-CoA, malônio-CoA, ácido graxo saturado, monoinsaturado, diacilglicerol, triglicerídeo, tá? Mais do que isso, entrou muita glicose aqui no fígado e frutose também, ele faz oxalacetato. Só que ele pode fazer de novo glicose. E aí, o que vai acontecer? Vai para o plasma, faz com que o pâncreas produza mais insulina, tá? Então é uma condição que a gente vai vendo, só piora, né? Só piora. Aqui a gente vê, olha que interessante, gordura saturada. Até muita gente fala, a estetose hepática é uma cetogênica que resolve. Calma lá, não é isso, né? Se você fizer uma cetogênica mal feita, coma à vontade, bacon e ovos, ou bacon manteiga, né? Esse excesso de gordura saturada, ó os quilomicrons aqui, vai captar para os tecidos, tá? Essa gordura que você ingeriu, né? Então você vai ganhar tecido adiposo, por exemplo, mas vai formar os quilomicrons remanescentes. E esses quilomicrons remanescentes vão entregar triglicerídeo aqui, para o teu fígado. Só que aí tem um problema. Lembra daquele diacilglicerol que eu mostrei para vocês que é uma etapa para formar triglicerídeo? Está aqui, ó, DAG, né? E aqui é o intrahepático triglicerídeo, triglicerídeo intrahepático. Tanto esse diacilglicerol quanto algumas etapas chamadas ceramidas, né, que vem dessa gordurinha também, dentro do fígado, prejudicam a própria resistência à insulina. Então não é só a gordura aqui no fígado que vai prejudicar, mas essas etapas intermediárias que secretam fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios vão fazer o quê? Ó? Aumento da glicose, aumento da insulina, tá? Então a gente vê como que é problemático, né? Você está com o fígado aqui com gordura, inflamado e com várias vias para prejudicar a sensibilidade à insulina, tá? Então, gente, não caiam nessa de estetose hepática é só tirar o açúcar que está aqui em verdinho, né? Aqui em cima em verdinho, tá? Não é isso, né? Esteatose hepática, a gente vai ver que não é só tirar açúcar livre. Porque o açúcar entra aqui, né? Forma energia, forma a via que eu acabei de mostrar, citrato, acetil-CoA, malônio-CoA. Mas ainda assim a gordura saturada também tem esse caminho, tá? Isso é importante também. Outra coisa que vai aumentar o risco cardiovascular é que essa gordura que meu fígado produziu, né? Ele ainda tem que transportar, tá? Uma parte ele não consegue, mas uma parte ele vai conseguir. Ele vai transportar via VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade, Very Low Density Lipoprotein. Ele vai pegar esse triglicerídeo, vai levar para os tecidos. O problema é que depois que ele leva, ele vai mudar. O quilomicron aqui, quando leva triglicerídeo para os tecidos, não vira quilomicron remanescente? O VLDL, quando leva triglicerídeo para os tecidos, ele vira LDL, tá? Consequentemente, a gente sabe que o LDL em excesso, risco cardiovascular. Não tem esse paciente agora, está com mais de 140? Então, é isso que aconteceu. Também, né?
Então, vocês reparem que a gente tem vias bioquímicas aqui para mostrar que açúcares geral e gordura saturada. Bom, a gente vê, ó, gordura saturada, tá? Vai ter um processo aqui no fígado que em excesso, tá, gente? Não é que, nunca mais como gordura saturada. Vai levar à inflamação, porque foi captada, vai formar diacilglicerol e ceramidas, tá? Os açúcares livres vão entrar no fígado, né? Fazer aqui a etapa da glicólise, né? Glicose, quebra até piruvato. Piruvato entra aqui, ó, forma energia no ciclo de Krebs. Qual que é o problema? Entrou demais, né? Entrou demais, o que vai acontecer? Uma parte é desviado. Olha o citrato aqui, entrou muita energia. O citrato sai, forma gordura, que é chamado lipogênese de novo. Então, o que vai fazer aqui? A gente vai formar gordurinha, né? Tá aqui, ó, lipogênese, ácido graxo saturado, né? E aqui vamos descendo até ter o triglicerídeo, tá? No entanto, ele também faz essa via aqui formando ceramidas que vão produzir fatores inflamatórios, né? Ó, a ceramida, sigam comigo aqui, ela inibe a cadeia de transferência de elétrons, a produção de energia aqui no fígado, né? Isso é problemático também, tá? E as ceramidas também vão prejudicar a sensibilidade à insulina, os receptores insulínicos aqui no hepatócito, tá? Então, nós temos ambas as vias sendo problemáticas, tá? Açúcares livres, gorduras saturadas. E aí, Felipe? Tá, mas qual dieta eu vou fazer então? Lembra que tudo é contexto. Por isso que eu trouxe esse gráfico, onde nós temos 9 contextos. Os 3 primeiros são hipocalóricos, né? Olhem aqui. Os 3 primeiros são hipocalóricos. Os outros 3 são isocalóricos. Não é focado em emagrecer. E os outros 3 são hipercalóricos. Pessoal, mas que o paciente ali, né, tem o IMC29, você fala, ele vai treinar, vai ganhar massa muscular é importante, o objetivo é emagrecer, é perder a gordura do fígado, tá? Até porque é um objetivo que vai acontecer mais rápido do que ele ganhar massa muscular e é um objetivo mais importante para melhorar os fatores de risco cardiovasculares dele, tá? Então vamos pensar primeiro numa dieta hipo, tá? Desses 3 primeiros nós temos um estudo com 11 semanas, um estudo com 2 semanas, um estudo com 6 meses, beleza? E aí, o que eles fizeram? Esse primeiro estudo, 11 semanas hipo, compararam low fat high carb com high fat low carb. Então, um estudo era 20% de gordura, 65% carboidrato, outro estudo era 75% de gordura, 10% de carboidrato. Sendo bem sincero, eu não faria isso, sobrou só 15% para proteína, né? Eu deixaria pelo menos uns 25% para proteína aqui, tá? Mas beleza, 11 semanas. O importante aqui é ver o quê? Gordura no fígado, que é esse carinha aqui, essa penúltima coluna, e sensibilidade à insulina, que é a última coluna. A gordura no fígado do grupo low fat high carb, né, caiu de 11 para 6,2. E a gordura no fígado do grupo high fat low carb caiu de 12,4 para 8,1. Similares, tá? Não foi diferença estatística. Ambos melhorando a sensibilidade à insulina. Bem legal, né? Em 11 semanas é bem similar. Só que vocês pedem para o paciente de vocês voltar em 11 semanas? 11 semanas vai dar 2 meses e meio, quase 3 meses. Muitos não. Então vamos pegar esse estudo de 2 semanas, tá? Esse estudo de 2 semanas aqui, né? Também era um estudo aqui com um pessoal com estetose hepática, com obesidade. Compararam low fat high carb com high fat low carb também. Então, um grupo tinha 34% de gordura, 50% de carbo, nem chega a ser uma low fat, né? É importante a gente ver isso, tá? E outro grupo tinha 59% de gordura, 8% de carbo. A gordura intrahepática no primeiro grupo caiu de 19 para 14, tá? Uma queda ali, pouco, né? No outro grupo, que foi high fat low carb, caiu de 22 para 10. Caiu bem mais, tá? E aí a gente vê que é interessante isso, né? Por quê? Que em 2 semanas, pelo menos, o grupo high fat low carb teve benefícios a mais, né? Será que muda tanto, 2 para 11 semanas? Depende da adesão do teu paciente. Mas se ele está nessa dieta aqui, né, high fat low carb, você vai ter uma melhora um pouquinho mais rápida da sensibilidade à insulina, mesmo em condição hipocalórica, né? Mas, claro, tem que ter adesão, né, gente? Eu tenho que escolher o exemplo de cima ou de baixo? Não, tá?
você pode fazer um meio termo. Não precisa ser 8% de carbo, de repente uns 20, 25, né? Você pode fazer, por exemplo, 45% gordura, 25% proteína, né? Que aqui também alguns tipos de proteína, tá? E o resto é carboidrato. E olha só, se eu somo 34,50 nesse low fat high carb aqui, né? Vai dar 84, 16% de proteína. Se eu somo aqui 59,8, vai dar 67, 33% sobre a proteína. Então não é uma comparação muito justa também. Muitos estudos fazem isso na low carb, né? Eles comparam ali high fat com high carb, low carb com high carb, só que não equalizam proteína, tá? Então também tem isso. Mas ainda assim a gente vê, tem um pequeno benefício aqui, né, numa redução de carboidrato e aumento de proteína, tá? O outro grupo foi 6 meses, né? E aí tanto fez usar uma low fat high carb ou high fat low carb. Ambos reduziram gordura hepática e aumentaram a sensibilidade à insulina, né? Eu vou ficar mais aqui, entre esse 2 semanas e 11 semanas. Trabalho com pacientes com retorno de 4 a 6 semanas, né? Então tá aqui. Só para a gente ver, em questão isocalórica, olha que interessante. O grupo low fat high carb melhorou mais a sensibilidade à insulina do que o grupo high fat low carb em 2 semanas apenas, tá? E diminuiu bem pouquinho a gordura hepática, enquanto que o grupo isocalórica high fat low carb, mais gordura baixo carbo, ele aqui aumentou a gordura aqui, ó, 10 para 13, tá? Por que isso? Porque ele usou bem mais saturado, ó, 25,2 de saturada. Aí que tá o problema, tá? Essa quantidade saturada aqui. Aqui, ó, nesse grupo estudo de 2 semanas, eles usaram 24 de saturada percentual, 25 de PUF, poliinsaturada, 10 de monoinsaturada. Muito melhor, né? Que deu 35 para 24. Eu até diminuiria um pouquinho mais a saturada, tá? Mas vocês veem que está muito melhor. Aqui não, aqui eles usaram muito saturada. Então não é só fazer o high fat, high carb, né? É o conteúdo de saturada também, beleza? Então a gente tem que ver isso, ainda baixou a sensibilidade à insulina, né? Bom, teve um outro estudo que também fizeram isso, a low fat, high carb, tá? Aqui a gente vê que 4 semanas isocalórica. Baixou triglicerídeo intrahepático aqui, 2,2 para 1,7, tinha quase nada, né, gente? Também, vamos combinar. Subiu a sensibilidade à insulina. No outro grupo, que era um estudo de gordura saturada mesmo, vocês veem que eles usam 25,8%, né? Mais de 50% da dieta, das gorduras da dieta são como saturadas, né? Aí não melhorou, tá? Do que eu posso usar isso na prática? De repente eu quero mudar esse paciente, né? Na dieta IPA ele teve muita adesão. Você pode fazer uma ISO com um pouco mais de carboidratos e fibras, mas diminuindo saturadas. De repente ele começa a treinar mais, né? 5, 6 vezes por semana e tal, né? E aí você pode deixar uma ISO ou fazer um levezinho bem pequeno, tá? Aí é interessante também você diminuir saturadas. Quanto menor o déficit, maior a importância da qualidade dos nutrientes aqui na questão de captação de energia para o fígado. Tá? Um déficit muito grande, você vai ter muito benefício mesmo colocando mais saturadas na questão do fígado. Mas ainda assim tem que pensar na LDL. Tá? Então não recomendo que vocês exagerem nas saturadas. Ok? Aqui nas condições hipercalóricas, né? Você vê que a maioria aqui eles vão ganhar gordura no fígado. E aqui tanto o grupo low fat high carb com alta frutose, tanto o grupo high fat low carb com muita gordura, eles não falam se foi saturado ou não, ganham gordura no fígado. Tá? Aqui a gente vê que um grupo hipercalórico até diminuiu um pouquinho a gordura no fígado, né? Eles falam que foi gordura saturada, né? 60% total da dieta foi gordura. Aqui a gente vê que foi bem mais... diminuiu a sensibilidade à insulina, né? Foi bem mais saturada. Então o que aconteceu? Fizeram uma dieta hiper, né? E aí, no grupo saturada, você diminuiu a sensibilidade à insulina, essa última coluna, e aumentou a gordura no fígado. Tá? Já no grupo low fat high carb, você não mudou a sensibilidade à insulina e aumentou de uma maneira não estatística a gordura no fígado, ok? Não estou falando para você fazer nenhum dos dois, tá? Esse paciente você não vai fazer uma dieta hipercalórica, nem para ganhar massa. Primeiro resolva a gordura no fígado, ok? Mas mesmo a gente comparando gordura saturada com high carb, a saturada nesses casos perdeu, tá? Nós temos fármacos também que vão atuar indiretamente na gordura no fígado, tá? A gente não tem um fármaco com label, estatose é esse fármaco específico, né? Esse é um paper, inclusive, que saiu ano passado na Nature.
Então, nós temos os agonistas de receptor de GLP-1, hexanatida, liraglutida, semaglutida, semaglutida, né? E aqui a gente vê, ó, diminuiu o triglicerídeo hepático nesse estudo, diminuiu a ALT, AST, lipogênio de novo, liraglutida em 48 semanas. Teve uma resolução da esteatohepatite, né? Que é o que importa mais que as enzimas, né? E como é que isso ocorre, gente? A maioria pela queda de peso mesmo, tá? Diminuição de peso, diminuição de ingestão calórica, controle de glicada. E daí, com esses casos, né, o que você vai ter? A primeira gordura que vai embora é a gordura visceral, tá? Então, esses fármacos também se mostraram interessantes para diminuição de gordura no fígado, diminuição de enzimas, que é um fator intermediário que importa mais para a gente a gordura, né? E até para a resolução de NASH, tá? Esteatohepatite. Temos os inibidores do DPP-4. DPP-4, quem degrada o GLP-1. Se você inibe o DPP-4, o GLP-1 age mais potente, tá? As gliptinas aqui, né, sitagliptina, não mudaram, tá? São fármacos mais fracos aqui na questão de peso, não mudaram, né? E nós temos as tiazolidinedionas, tá? São fármacos que aumentam a sensibilidade à insulina, principalmente no tecido adiposo, né? Então, vão agir aliviar a PPAR, né, PPAR-alfa, né, rosiglitazona, pioglitazona, que são as mais famosas, tá? E o que a gente vê? Os estudos mostram diminuição de esteatose ou resolução da NASH, né, os 3 primeiros esteatose aqui NASH, e mesmo assim, ó, baixa a hemoglobina glicada e aumenta peso, é um colateral desses fármacos. Felipe, como é que aumenta peso e melhora a NASH e baixa a hemoglobina glicada? Porque você estimulou mais o tecido adiposo. Então, a gordura, a energia, na verdade, melhor dizendo, que deveria ir para o fígado, como o tecido adiposo está mais estimulado, está mais sensível, vai para ele, tá? Então foi isso que aconteceu. Esses fármacos são mais baratos, né, que os agonistas de GLP-1, mas aí não vai diminuir o peso. O colateral aqui é ganhar mais gordura no tecido adiposo, diminuindo a do fígado, tá? Por fim, nós temos inibidores de SGLT2, né? Então, isso aí vai aumentar mais a excreção de glicose na urina, glicosúria, canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina. A gente vê que alguns aqui diminuem gordura hepática, sim, né? A DAPA e a EMPA, em 3 estudos, baixam o peso, tá? E melhoram a tolerância à glicose. E nós temos esses fármacos aqui, que são os agonistas de receptores FXR, receptor farnesenoide X, né? Aqui nós temos estudos mais iniciais, tá, gente? Então não é o que a gente vai encontrar ali no mercado, tá? Mas eles se mostraram promissores, ó. Diminuição de esteatose, de fibrose, de gordura hepática, tá? Quem quiser saber mais, isso em parênteses aqui é o nome dos estudos, né? Quem gosta de estudos na área de fármaco, procure esses estudos aqui que vocês vão gostar, beleza? Bom, vamos para a parte final. A dieta, né? Eu não fiz um déficit tão brusco assim, até porque eu estou considerando que ele vai começar a treinar agora também. Eu quero fazer um direcionamento maior para a massa muscular dele, né? E eu só usei 1,3. Isso para mim, beleza, eu usei 1,3 que é o que ele faz. Mas faz parte da nossa avaliação comportamental investigar a rotina do paciente, identificar como é que ele vai aumentar as atividades diárias. Como é que ele vai aumentar o número de passos que a gente vai fazer. Ah, você vai levantar a cada hora, pegar um pouco de água e andar um pouquinho mais, né? Você vai parar o carro mais longe, você vai para tal lugar a pé agora, fim de semana você não vai sair para comer, você vai sair para comer, mas antes você vai se exercitar, passear na rua, andar de bike, faz parte, né? Então eu estou estimulando ele a aumentar o NIAT, aquela atividade não relacionada a exercícios, tá? Por isso que eu usei 1916, eu não me baseei no cálculo atual dele. Por quê? Porque eu mudei a nossa estratégia de movimentação, tá? Então agora eu quero que ele gaste pelo menos 2.500 calorias, beleza? Como que eu dividi os macros? Vocês podem ver que eu deixei mais gordura, ó, lipídios aqui, 0,9 grama quilo, tá? Então a gordura aqui eu aumentei um pouquinho mais, né? Carboidrato não restringi demais, ó, 147 gramas, 30% quase. E a proteína 33, beleza? Ah, Felipe, não era melhor achar 2,2? Esse cara tá treinando. Acabou de começar, né? Aqui tá mais ou menos os macros, tá? Que eu fiz para ele, beleza? Eu não dividi por refeição, isso aqui eu vou fazer na hora com o paciente conforme a rotina dele, os macros são os alimentos, né? Mas você poderia dividir. Almoço, 80 de arroz e 100 de feijão, jantar igual, ou de repente o almoço um pouquinho mais calórico. Não precisa aplicar muito a crononutrição aqui, porque já está um déficit legal, né? A gente vai usar uma questão mais de horários de se alimentar.
mais para controlar fome, saciedade, se ele acaba exagerando, fica muito tempo sem comer, né? Então é mais o feedback dele. Usei queijo Minas Frescal aqui, né? Fui bater cálcio, então usei 60 gramas de queijo. E aqui o iogurte, eu usei mais o queijo, que eu quero mais gordura e mais proteína, tá? Usei o ovo também, então vocês vão ver que tem gordura saturada, sim. Só que a gordura saturada também não é tudo igual, tá, gente? Então não adianta você pegar a gordura da picanha e comparar com a gordura dos lácteos. São outros ácidos, né? Ácido palmítico, mirístico, é diferente a composição. Os ácidos ali de lácteos, né? Os ácidos graxos de lácteos, a gordura do lácteo, elas não demonstram uma grande influência na LDL, sensibilidade à insulina de uma maneira negativa, tá? Bem pelo contrário. Então, por mais que ele tenha falado de gordura saturada, pense nisso também. Você não vai pegar e comparar uma picanha com um cacau. A diferença se eu tirar essas gorduras aqui, vou usar um leite desnatado e um queijo aqui bem sequinho, né? Bem sem gordura, e vou colocar bacon no lugar. É diferente, tá? Reparem também que eu usei um pouquinho de aveia aqui. A minha ideia com ele mais pra frente é aumentar mais as fibras para resolver também a LDL, né? Ó, castanhas e nozes, usei mais para bater a gordura. E fruta, né? Usei maçã, usei mamão aqui, tá? Então a gente vê que tem banana aqui em cima. Poderia mudar? Poderia dar mais volume? Claro que sim. Poderia tirar esse arroz por batata inglesa, né? Poderia tirar as frutas aqui, algumas delas. Colocar morango, colocar melão. Claro que eu posso colocar mais volume, tá? Isso eu explico para o paciente ali durante a consulta. A gente só pensar em volume, tem que pensar na rotina dele também, né? O que ele pode levar para o trabalho, o que é fácil para ele comer, o que não é, tá? E aqui os vegetais, coloquei 400 gramas, tá? Isso aqui eu coloco no Diet Box depois que eu termino os cálculos, porque eu não vou calcular essas 400 gramas aqui, vai dar uns 80 calorias, não vou calcular, tá? Porque tem um gasto digestivo, tem bastante fibra, né? E eu usei óleo de canola aqui também. Então a gente for ver, tem gordura saturada? Tem, mas pô, tem castanha, tem nozes, tem óleo de canola, tá? Também para ter mais gorduras poliinsaturadadas, ok? Então, é uma low carb? Por percentual mas não é nada muito restrito assim, né? Por quê? Porque eu estou mais mudando o estilo de vida dele, estou mais conversando para ele se movimentar mais, né? Aumentei a proteína, vocês veem que eu usei o estudo ali como base, mas eu não fiz 15% de proteína, eu fiz mais, coloquei mais aqui, né? Justamente eu quero também saciedade, eu sei que o gasto dele ali de dano muscular vai ser maior, quero o efeito da mecanotransdução aqui também, para isso tem que ter proteína disponível, tá? Ele está treinando agora, né? Vou supor que ele vai ter aquele efeito inicial do cara de recomposição corporal também, isso para mim é importante, beleza? Não é porque ele vai ter recomposição corporal que eu vou deixar uma dieta normocalórica para ele. Lembra que o mais importante é o quê? Diminuir a gordura no fígado, tá? E aí, o que eu avalio no retorno? Peso é importante? Claro que é, né? Por quê? Porque ainda assim, esse paciente, eu quero que ele diminua o peso. Felipe, mas ele pode ganhar massa muscular. Pô, não é o Ronnie Coleman, né? Ele não vai perder 5 kg de gordura e ganhar 5 kg de massa muscular. Ele está numa dieta, querendo ou não, low carb. Tem uma tendência a perder um pouquinho de água ali também. Então o peso sim é importante, tá? Ainda mais se eu falar para ele voltar daqui 3, 4 semanas, tá? Não quer dizer que ele vai perder 10 quilos. Seria diferente se fosse um paciente com obesidade mais severa aqui, né? Voltasse depois de 6 semanas. Circunferência de cintura é importante, nem está tão alta assim, mas é um paciente que não tem tanta massa muscular, né? Isso acontece bastante em quem tem etnia asiática, tá? As dobras cutâneas, principalmente as centrais também, né? E o mais importante, feedback para mudar essa atividade física, para ele realmente mostrar para mim que conseguiu mudar esse estilo de vida. A mudança no estilo de vida começa a primeira consulta, tá? Não adianta só falar para ele fazer o negócio e aí ele faz por 2 meses e para. Vai voltar, vai regredir, vai reganhar o peso, vai voltar a ter cetose. Não adianta, você tem que ver o que ele conseguiu mudar. O que mudou na rotina dele, no retorno, isso pode acontecer, né? De repente, mudou o horário de treino, né? Mudou ali o horário que ele acorda, o horário que ele dorme. Fome e saciedade também é importante, né? Então, emagreceu, começou a aumentar a fome, tá um pouquinho mais difícil de seguir a dieta. Eu não estou tão saciado assim, tá mais chatinho de seguir. E aí, o que a gente pode pensar, né? Estratégia para aumentar o volume, aumentar as fibras, se ele já diminuiu bastante ali a gordura mais visceral, né? Se foi em cintura, baixou o peso, mantendo massa muscular, posso pensar em aumentar as fibras, aumentar o carboidrato mais fibroso, tá? E os fatores motivacionais, né? Aquela consulta, né? Aquela anamnese, aquela entrevista, onde você vai ver com o teu paciente o que ele motiva, por que ele está fazendo isso? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Principalmente quando a gente fala de comportamento aqui.
por que ele faz o que faz, quão importante é para ele reduzir o peso, ganhar massa muscular, diminuir o risco de esteatose, o que ele valoriza no dia a dia, na estética, na vida dele, quais são os benefícios clínicos, metabólicos, estéticos também, quão importantes são esses benefícios para ele, tá? E o que tira ele do caminho, o que atrapalha, o que ele pensa quando ele atrapalha, sair da dieta, como é que você se sentiu, por que você se sentiu assim, o que te fez sair da dieta. E se você não sair, você começa a avaliar também qual seria a consequência de não sair, será que você ia se sentir melhor, né, se você mantivesse ali? Será que seria bom você tolerar um pouquinho de desconforto para depois você ter ali um novo hábito e assim não sair tanto do planejado? É isso que a gente tem que trabalhar no retorno, sempre, tá? Não só nesse caso clínico, beleza? Mas aqui, focando em esteatose mesmo, né? A gente vai olhar bastante a circunferência de cintura, nesse caso, né? A gente vai, como a partir de um fator de atividade física de 1,3, muito baixinho de propósito, a gente vai ver se aumentou. Eu vou ver se agora ele tem mais performance na academia para eu conseguir também subir o carboidrato dele, né? E aí eu posso baixar a gordura, tá? E depois de alguns meses também é bom a gente olhar novamente se LDL, triglicerídeo, né? Glicemia, hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada muda em 3 meses. É bom dar uma olhada, né? Pô, não está resolvendo. Pô, será que a gente vai ter que entrar com fármaco então? Será que vai ter que encaminhar para o endócrino, para o cardio, né? É bom dar uma olhada em tudo isso, tá? Bom, eu espero que tenha sido bem claro aqui, espero que tenham gostado desse caso clínico, tá? Quem quiser também ideias específicas de casos clínicos, podem mandar para a gente ali na Nutriflix, a gente considera todas as ideias ali com carinho, tá? E eu espero que daqui eu tenha dado algum norte para vocês. A dieta que eu fiz, gente, é só um exemplo, tá? Dá para mudar muita coisa ali, dá para tirar aveia, colocar pão, tirar banana, colocar morango, fazer variações, tá? Dá até fazer um caso clínico de lista de substituições aqui tranquilamente, beleza? Mas é um exemplo mais para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse raciocínio, né? Então não existe a dieta para esteatose hepática, não. Eu montei todo um contexto aqui, né? Montei todo um contexto que seria muito diferente se fosse paciente com obesidade grau 2, que já treina, que já está usando algum fármaco, ou está usando uma semaglutida, de repente não consegue consumir tudo, ou que tem o LDL muito mais alterado, e seria outra condição de dieta aqui, tá? Então é sempre relativo ao contexto, não é uma dieta específica para cada doença, né? Tem que entender que o paciente vai além ali do diagnóstico dele, né? Não existe dieta para SOP, dieta para diabetes, dieta para esteatose, é sempre contexto, tá? Bom, é isso, né? Daqui 2 semanas teremos outro caso clínico. Também temos o e-book disponível aqui para vocês, tá? Da Premium, né? E lembre-se que as aulas que saíram lá no começo, né? As primeiras aulas elas vão voltar, elas estão no ar, né? E vão ficar um mês no ar, tá bom? Então aproveitem, né? Do dia 10 aqui de outubro, né? Até o dia 9 de novembro, as aulas estão no ar. Então, se vocês não viram, vejam elas também, as aulas anteriores, né? Se vocês viram, aproveitem para rever, né? Tenho certeza que vão ter coisas interessantes ali, que às vezes na época vocês não pegaram tão bem, né? Ou que é bom vocês lembrarem, então aproveitem para rever, beleza? Aproveitem tudo que a gente oferece aqui na plataforma. Muito obrigado, pessoal, e até nossos próximos casos clínicos.